Ora bem, muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. Quinta a sexta-feira, vamos até si a análise com o nosso habitual convidado, António Frangules. Dois grandes temas irão dominar a presente edição, o presente espaço de análise, nomeadamente a reintegração de Diodino Cambaza, a empresa Aeroportos de Moçambique, e iremos olhar também para as declarações do Ministro do Interior, tanto a darem conta as declarações de que os corpos que foram exumados no distrito da Moamba, em Maputo, não eram oficialmente, não eram dos reclusos ora resgatados na Baixa da cidade de Maputo. Mas em jeito mesmo de follow-up, vamos a esta altura acompanhar matéria que dá conta de que o Ministro dos Transportes e Comunicações reconhece que foi uma falha não se ter aberto um processo disciplinar no caso de desvio de fundos nos aeroportos de Moçambique. Mesmo assim, Carlos Mesquita diz que é necessário olhar para questões, ou melhor, para as questões de integridade e ética. O ministro responsável pela nomeação de Diodino Cambaza como assessor da empresa Aeroportos de Moçambique destaca que não atropelou as leis em vigor quando tomou a decisão. Temos estado a acompanhar, não só nós como também os órgãos de soberania, o caso concreto da Procuradoria-Geral da República. Nós temos leis neste país e as leis têm de ser respeitadas. Portanto, e foi-se ver que na lei, que no novo Código Penal, portanto, há enquadramento adequado para fazer a sua reintegração. Carlos Mesquita reconhece que a não abertura de um processo disciplinar a quando da condenação de Diodino Cambaza pode ser uma falha e promete estudar a nomeação para minimizar os danos. Não foi feito também o processo disciplinar na altura que devia eventualmente ter sido feito e terminaria como terminaria, mas isso não aconteceu e agora estamos perante uma situação concreta que é aquilo que a lei que passou também pela Assembleia da República e foi aprovada. Agora nós temos que respeitar a lei. Vamos ver como é que se pode, de uma forma também, observando os aspectos de integridade e de moralidade, como é que se pode minimizar toda essa situação. Diodino Cambaza foi PCA da empresa Aeroportos de Moçambique entre 2005 e 2008. Quando ainda desempenhava as funções, foi detido e condenado a uma pena de prisão maior por desvio de fundos, pagamentos e remunerações indevidas, simulação ilícita e abuso de poder. A sua recondução é vista por analistas como um mau precedente e falta de bom senso, tendo em conta os prejuízos ao património público. Ora bem, a esta altura análise, boa noite António Frangules, bem-vindo ao nosso espaço. Como é que olha para esta recondução de Diodino Cambaza? Se por um lado há quem dissesse que havia algum sinal de imoralidade de parte do governo, havia algum sinal de falta de bom senso por parte do governo, por outro lado, aceitar um presente destes, parte de Diodino Cambaza também foi um ato de coragem, ou nem por isso? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores da STV Notícias e dizer, em primeiro lugar, que é assim, o direito. Sim. O direito é lógica. Quer dizer, o indivíduo vai estudar direito para, digamos, ter uma base para se ser isto ou aquilo, juiz, Ministério Público, assessor jurídico e por aí fora. Mas não significa que quem não fez direito não possa perceber direito. Bastará que ele tenha ferramenta suficiente. Uma delas é exatamente a básica, importante, essencial, a lógica, para dizer que isto aqui é ilógico. Ok. Isto aqui é imoral. Isto aqui é contrassensual, não faz sentido.
Olha, este indivíduo, cidadão, Cambaza, com uma sentença transitada em julgado, inequivocamente, roubou a empresa, onde agora é reconduzido. Qualquer pessoa vai dizer, mas não, afinal, em que país é que estamos? Só isso não precisa se fundamentar com o artigo aqui, artigo acolá. Os artigos e tudo mais é para poder fundamentar um parecer, uma sentença e tudo. Mas estamos a conversar normalmente. Eu e o Gercildo somos cidadãos, não fomos à escola eventualmente. E como se sabe, a filosofia existe espontaneamente, sempre existiu. A lógica sempre existiu. O que aconteceu e o que acontece agora é que já existem, digamos que, sistematizações destas parcelas do saber. Okay. A lógica, a retórica, a filosofia, etc, etc. Mas não quero dizer que quem não foi à escola não consiga ver que isto não está certo. Nós vemos isto quando vamos para a povoação, onde se resolvem os milandos. E nós encontramos resoluções na base da lógica, na base do bom senso, na base da bona fide, da boa fé. Ora, este facto, para começar, se formos para a parte do direito formal, né, nós vamos encontrar que quem era de direito cometeu uma falha propositada. Por quê? A existência de uma infração dentro da empresa pode não dar crime, mas no mínimo dá. Não precisa de ir à faculdade de Direito para saber que no mínimo dá um processo disciplinar. Okay. Daí que, havendo crime, e crime daquela estirpe, daquela natureza, um crime, digamos que grave, que até se eu me lembro, porque eu acompanhei atentamente este processo, né, a primeira pena foi de 20 anos. Sim. Recorrida, lá o Supremo diminuiu, creio, para 12 e cumpriu 6, okay. Porque o nosso processo é um processo gracioso, tem muitas medidas de graça. Ora, não se moveu concomitantemente, simultaneamente, ao mesmo tempo, o processo disciplinar, segundo manda a própria lei. Por quê? Porque era conveniente. Basta lembrar-se, não é, do julgamento deste caso. Há de ver que uma parte do dinheiro foi drenado para onde? Para a escola do Partido Frelimo. E nessa altura creio que até o diretor da escola do Partido Frelimo foi chamado a responder. Eu já não me lembro se não era o Chilundo, que agora parece ser governador em Niassa, uma coisa qualquer. Okay. Ora, aqui nós temos a resposta. Este é crime partidário. É crime do partido. Aquilo que a gente diz que as empresas públicas são sacos azuis para a nomenclatura do partido e o partido. São as empresas públicas que alimentam, não é? O partido Frelimo e os seus responsáveis. Nós vemos o que é que o presidente disse agora no INSS. É verdade que estão zangados, mas aquele foi o que lhe veio na alma espontaneamente. Disse que isto parece o quê? Uma capoeira. Isto é forte quando sai de um presidente, só que não pode terminar por aí. A seguir, ele tem que mostrar que é o primeiro magistrado deste país. Ele é que é o presidente da República. Aqui, tudo bem.
de propósito, não se moveu um processo disciplinar que daria com a expulsão dele da empresa. Porque um indivíduo que comete um roubo daquele tamanho, né, de um iceberg, não se justifica. Ele não tem autoridade, está completamente nu em termos de prestígio. Ele vai assessorar quem? Quer dizer, o próprio assessorado, este que roubou ontem aqui, vem me assessorar o quê? Os colegas e todo aquele acervo dos trabalhadores dos aeroportos de Moçambique, quando o vê, o que é que diz, o que é que pensam? Ele mesmo é corajoso. Eu digo-lhe com toda a franqueza, primeiro porque nunca haveria de cometer o crime, mas se tivesse o azar tomado por algum espírito mau, roubar nessa empresa, amanhã me chamar outra vez para eu ser assessor, ser aquilo, eu ainda tenho cara para olhar para o espelho. Havia de escusar-me, havia de pedir escusa. Presidiu de Cambasa não podia aceitar este presente. Esse é um dos princípios morais. Mas também quem é de direito vai a tempo, no mínimo, se há um erro, porque o processo disciplinar tem prazo. Portanto, tem 1 ano. Se alguém tentar mover agora um processo disciplinar, logicamente que ele vai impugnar com uma exceção de caducidade, uma exceção peremptória, que absolve-o, não é, da instância disciplinar, neste caso concreto. Portanto, não existe nenhuma infração disciplinar passado mais de 1 ano. Tudo bem. Mas vamos para a face moral. Há muitos sítios onde pode ser colocado o camarada Cambasa, o presidente. Se o primeiro-ministro não viu ainda, e eu já disse que o primeiro-ministro é por delegação do presidente da República, pela Constituição. O verdadeiro primeiro-ministro, o chefe do governo, é o presidente da República, é o chefe de Estado. Ele vai a tempo de fazer uma correção moral, social, para mitigar esta pouca vergonha em que nós nos encontramos. Quer dizer, nós já não temos... Eu não sei como é que conversam já. Lá no partidão, eu não sei como é que eles conversam. Os aeroportos de Moçambique emitiram um comunicado, ainda que rápido, depois de se aperceber desta situação, dar conta, o comunicado é que Diodino Cambasa já vinha requerendo para a sua recondução desde o ano passado, e decidiu-se a nível superior, tanto parte do Ministério dos Transportes, para ser reconduzido. A questão que lhe coloco é: o crime ocorreu numa conjuntura política, digamos, num elenco diretivo anterior, que é outro consulado. Num outro consulado. Estaremos aqui perante uma situação em que Diodino Cambasa entra para este consulado de rosto lavado, como alguém que não é reconhecido pelos seus crimes anteriores? De modo nenhum, tanto é que ele ainda não cumpriu. É conhecido nos corredores do atual, por exemplo, o governo? Se é conhecido? Sim, pelo seu perfil, pelo seu... É conhecido, sim senhor. Para começar, o governo é o mesmo. Ou é um simples cidadão que está a requerer a sua recondução? Não é simples cidadão. Não é simples cidadão. É um cidadão que já foi PCA daquela empresa e que deixou de ser PCA por virtude de um processo criminal que lhe levou a uma condenação de uma pena maior, primeiro de 20 anos. Isto faz a cabeça. É verdade que depois, ao nível do Supremo, reduziu-se, não é, para 12 anos, mas faz a cabeça.
Este indivíduo já esteve condenado a 20 anos, sim senhor, por recurso para o Supremo, diminuiu. E aqui coloca-se ainda o mesmo problema. A mulher do César não basta ser, tem de parecer. Portanto, nós não somos tão vesgos, tão cegos, para não perceber que isto tudo está, digamos que, consertado. O Tribunal Supremo que me chame para julgamento, mas eu vou dizer que eu continuo com suspeitas, da mesma maneira que existe um acordo de que eu discordo, por exemplo, da inconstitucionalização da inadmissibilidade da liberdade provisória, que é do artigo 291 do Código de Processo Penal. Eu sou também como é que eu vou dizer, um lavrador, não é? Um cultor também do direito, sobretudo na área penal. Eu sei o que andou por detrás disso. Eu já discuti na altura como estudante, com meus professores e tudo isso, não faz sentido. A inadmissibilidade da liberdade provisória existe, sim senhora, e nos termos aqui, e tem doutrina, uma doutrina secular. Quando, por exemplo, não se tem a segurança, a certeza de que ele não vai fugir, é inadmissível a liberdade provisória. Desde que exista outro requisito de ele ter praticado, ou existem fortes suspeitas, não é? Fortes indícios, desculpe, de ter praticado um crime de pena maior, sobretudo quando se chama de uma pena maior fixa, que é de 8 para cima. E neste caso concreto, né, dá-se o mesmo. Então, o que é que acontece? Nessa sentença, que era um processo, até é o processo do Maulana, não sei que se lembra desse processo. Da cabeça. Da cabeça, sim. Até parece que chamaram cabeça rapada, sim. Uma coisa qualquer. Em que, pronto, arranjou-se um meio termo, porque pronto, aquilo ia criar um grande escândalo para a comunidade, uma comunidade economicamente forte. Por aí atrás, nós não temos nenhuma dúvida. Se não foi esse de cabeça rapada, foi o caso do Mandrax, mas acho que não, é do cabeça rapada. É do cabeça rapada, assim, porque era do Maulana. Então, o que eu quero dizer com isso é que este indivíduo é o mesmo indivíduo que trabalhou nos aeroportos de Moçambique e que saiu dali porque roubou. Às vezes a gente dá volta a esses conceitos, a esses termos. Roubou. Uma aplicação, desvio. Desviou os fundos. Até na altura não havia assim WhatsApp, mas já circulava aí, em voz baixa, inclusivamente, onde é que tinha aplicado o dinheiro, até mal aplicado socialmente, etc, etc. Então, está-se mal moralmente. Nós estamos a falar em moralizar a instituição Estado, todos os dias aqui nos nossos comentários. Mas queremos lixiviar a cara de ladrões, de corruptos. Então, como é que você vai moralizar a instituição Estado? O exemplo vem de cima. O mau e o bom. O que é que o pequeno vai fazer? Eu não estou esquecido da situação do edil de Lixinga, sim, que roubou, julgado e condenado a uma pena diminuta, que é para justificar a sua suspensão da pena, e reconduzi-lo. Roubou nem que seja uma galinha, mas ele é o edil, é o número 1 ali, ele é o presidente daquela republicazinha, ele tem que ser o exemplo. Quer dizer, nós não podemos, ficar, digamos que, completamente alheios a isto. Olhando para o perfil do governo, que postura é que acha que irá tomar depois destas vozes todas? No mínimo. Irá recuar, terá que recuar. Permanecer. Olha, ao recuar nós estaremos a fragilizar a atitude do se governo. Não quiser ser julgado mais uma vez por muitos outros factos, é julgado este governo e condenado
social e politicamente. Socialmente e politicamente, até porque é a mesmíssima coisa, porque o Estado, né, o Estado, uma das definições é exatamente de uma sociedade politicamente organizada em Estado. E sociedade, está lá o conceito social. Ora, o Estado, o governo, tem que lavar a cara, sim senhor, e não tentar lavar a cara do Cambasa, porque o Cambasa tinha que ter pensado antes de cometer os crimes que cometeu. Não tem que ser o Estado a lavá-lo a cara. Ele que não tivesse sujado a cara dele. Ora, tem que preocupar-se em lavar a sua cara, o Estado. O chefe do Estado, o governo, o governo todo ele, o primeiro-ministro. Eu penso que eles mesmos lá reunidos devem discutir isto. Dizer, nós estamos já todos os dias a ser calcinados com a crítica. Com o povo, se quiser, lancem as redes para os chapas, para os mercados, para os bazares, para as barracas. Há de ouvir que as pessoas estão a falar mal do governo. E o governo não tem que sofrer, sobretudo o Estado não tem que sofrer por causa do indivíduo. Então, a forma é, de facto, no mínimo dos mínimos, porque existe o formal, é deslocá-lo. Okay. E não voltar para ali. O que é que um assessor de uma empresa faria? Estaremos perante uma situação em que a empresa Aeroportos de Moçambique estaria uma vez mais a ser gerida sob batuta de Diodino Cambasa, ainda aqui como assessor. O que é que um assessor, na verdade, faz? O assessor digamos, o consultor, o conselheiro okay. do PCA, é o homem de direito, não é? Para este contexto, seria da empresa em que ele próprio dilapidou. Exatamente, o problema está aí. Não make sense, dizem os outros, pá. Não faz sentido nenhum. É mesmo contrassenso. Isto é condenável com todas as letras de que se compõe a palavra condenação. Portanto, não tem meias medidas, ele tem que ser removido no mínimo da lei. Já não é tempo de se mover um processo disciplinar, como eu disse, existe uma exceção peremptória de caducidade, né? Já caducou o processo disciplinar, a legitimidade de mover o processo disciplinar, e isso foi feito por pessoas que sabem direito. Se nós não movermos e ninguém esteve para gritar, não se move o processo disciplinar, porque um ano depois ninguém pode fazer nada. E isto aqui tem que ser repensado. Eu vi ali um opinião juris da Procuradoria, não é? Que foi a Constituição e tudo mais. Não. A interpretação não deve ser assim uma interpretação muito literal. Quando se fala em perder direitos civis, são muitos os direitos civis. O direito de votar é um direito de cidadania também. O que está a dizer a Constituição não se pode dizer que, por exemplo, direitos políticos, que diretamente dizem direitos políticos, ele não pode votar, não pode ser votado durante tanto X tempo. Até proíbe mesmo na própria sentença. Se não, em alguns casos, se ele tiver incorrido mesmo nos crimes políticos. Agora, ele cometeu o crime que cometeu e a lei regula, impõe que se mova simultaneamente o processo disciplinar. É do processo disciplinar que ele vai ser sancionado disciplinarmente. A expulsão é uma sanção disciplinar. Portanto, não cabe, não é, a sentença, não é, dizer que ele perde o emprego, porque o emprego é regulado numa outra área do direito, no direito do trabalho. A lei dos funcionários é a lei do trabalho, mas do funcionário público. Do ponto de vista político, há quem diga que Diodino Cambasa está a ser visto aqui como um mártir que entregou o peito às balas, cumpriu todo este período. Olha, e este é o retorno, este é o período em que é presenteado. Meu caro, esse é o problema dele. Ele aceitou dar a cara e não correu bem, porque nem sempre as coisas correm. Eu conheço bem esta situação. Houve uma acrobacia que se tentou fazer. Eu vou contar tal e qual como a coisa aconteceu. Houve uma proposta do governo, logicamente,
a coordenação, governo e o partido que o sustenta, em revogar estas leis que vinham do tempo, né, das lojas do povo, portanto vinha do tempo de Samara, digamos assim. Okay. Então, o que acontece é que muitos processos tinham sido, digamos que, acusados. Nessa altura até parece-me que a Procuradoria acusava, investigava e acusava, que depois separou-se bem as águas, que o gabinete de corrupção é procurador, sim senhor, mas se é ele a fazer a instrução preparatória não pode acusar. Muito bem, e isto decora até do espírito do Decreto-Lei 35.007 de 1945, 13 de outubro. Ora, o que acontece é que revogou-se proposta, né? Uma proposta para revogar todas aquelas leis de desvios de fundos do Estado, que tinham sido as mesmas utilizadas para, portanto, acusar uma série de processos que andavam na Procuradoria. Malandragem, repare, malandragem política, partidária, e eu estava lá nessa altura, aquilo guardou-se para os últimos dias, e eu lembro que até foi dezembro. Há uma sessão que termina em maio, sim, há uma que termina em dezembro. A que termina em dezembro, as pessoas lá para o dia 23, 22, já estão numa azáfama porque querem voltar para as províncias por causa das festas, etc, etc. Então, é quando vem aquilo. Eu era primo divisionário na Assembleia da República e aprendi umas coisas que até hoje não me esqueço, não. As pessoas estão tão cansadas, pegava-se numa lei, era lei, sei lá, de desvio de fundos, artigo 1, passa. Artigo 2, passa. Não leram, não estão a ler, não sabem o que é que o artigo 1, 2, 3 diz ou dizem. Chega uma altura até que se brinca, como se fosse mesmo na escolinha. Uns não estão a dizer passa, estão a dizer baza. Artigo não sei o que é baza, aprovado por unanimidade, palmas. Passaram aquelas leis, né? Mais as leis, sei lá, do ambiente, sobre energia nuclear, que nós nem percebíamos nada, eu pelo menos não percebo nada daquilo. Devíamos ter pedido primeiro pareceres a pessoas apropriadas e tudo mais. Tudo bem. Em março, o procurador Madeira vem. Aquelas intervenções e tal, não sei o quê, e quando ele vai responder, diz, mas vocês, que tipo de legitimidade, que tipo de idoneidade, de moral que vocês têm para vir aqui falar de corruptos? Quando vocês mesmo, nesta Assembleia, legalizaram os crimes de desvio de fundos, legalizaram os corruptos deste país. Que autoridade moral é que vocês têm para virem fazer essas críticas que fizeram? Olha, eu senti-me muito mal. Aqui está a diferença. Alguns acham aquilo um desporto. Eu saí ao intervalo, eu pertencia à primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Jurídicos. Sim. Eu fui pedir uma pasta de arquivo, muito corridamente, fui ver, tinha muita razão. Tudo bem. Como é de norma, o Conselho Constitucional, na altura, creio eu, até agora ainda é Conselho Constitucional, sim, o Conselho Constitucional tem que notificar o autor da norma, portanto, que revoga aquelas leis de desvio de fundo, para se pronunciar querendo. Olha, eu fiquei burro, Gercito. Eu fiquei burro. A Renamo e a Frelimo
juntaram-se para manter o parecer. Eu fui o único que me levantei contra. Eu sou explosivo. Eu sou muito amigo dele, o homenzinho, mas eu sei que o dia que tiver a oportunidade vou lhe pedir desculpas, porque eu, né, transpus, não é, o aceitável. Eu chamei crime organizado, eu chamei crime do colarinho branco ao meu presidente da comissão. Porque o único, do outro lado o relator era o Macuiane, deste lado era o doutor Alidauto. Mas todos estavam de acordo, menos eu. Eu abandonei a comissão, fui beber água para ver se baixava a neura. Então, isto aqui, quando hoje aparece a sentença de Dimas Maró, o meritíssimo juiz, sei que ele pagou por isto. Sim. Depois deste processo, foi o processo dos Dangerman, que ficaram 8 anos na cadeia, e ele disse no seu acórdão que não se justificava a prisão daqueles indivíduos, preventiva ou lá que fosse, quando nem sequer o crime se mostra comprovado. Quanto mais o cometimento, portanto, os agentes que podem ter cometido um crime que não aconteceu. Levantou um paradoxo daqueles de fazer a mesma coisa, doutrina. Mas está aí. Abandonou a cidade de Maputo, está onde está. Eu sei que ele é um bom profissional, mas pronto. Ora, não me admira isto que está a acontecer. A verdade é que eu, cidadão moçambicano, como tantos outros cidadãos moçambicanos, não nos sentimos, né, representados, não nos sentimos respeitados quando acontecem coisas desta natureza. Isto não pode ser justificado por qualquer que seja o argumento, nem pelo argumento da epopeia da libertação do país. Não se libertou o país para poder sermos nós a roubarmos, sermos nós a saquearmos o país, sermos nós a matar os cidadãos moçambicanos, nós os moçambicanos. Não foi para isso. Eu penso que há um desvio a partir de um determinado momento, que se abandonou toda a ideologia que esteve na base tanto da formação da Frelimo como da condução da luta de libertação nacional. Tá. Vamos agora olhar para o outro tema. Aliás, este tema é um tema que vai conhecendo o desenvolvimento de semana a semana. E nesta semana foram as declarações então do Ministro do Interior sobre os corpos achados no distrito de Moamba, tanto o Ministro do Interior a dizer que oficialmente, portanto, não eram reconhecidos aqueles corpos, portanto, os corpos não eram de Alfredo Muchanga nem de José Ali Coutinho. A questão que eu lhe coloco, António Frangules, já esteve nas fileiras, é criminalista. Quais são os procedimentos? Quais são os primeiros passos que se têm dado para deter um indivíduo, primeiro? Que conhecimento é que a polícia tem? Falo de conhecimento físico, falo de conhecimento anatômico até, diga-se, que a polícia tem sobre um determinado indivíduo, que tem na sua alçada, no seu... Bom, eu aqui tenho uma questão prévia. Sim. Vimos em filmes alguém que é detido, é tirado medidas, é tirado impressões digitais e tudo mais, é tirado fotografias, há vários elementos. Havemos de chegar aí. Os nossos procedimentos não obedecem a esses passos? Havemos de chegar aí. Eu tenho uma questão prévia, porque sabe que estamos num terreno bastante perigoso. Sim. Aliás, o que estamos a analisar situações que mostram essa periculosidade, essa perigosidade. Eu quero dizer que eu já fiz isto num outro
como é que digo, numa outra televisão. Sim. Eu fiz um programa que se chamava O Mundo do Crime, na TIM. Sim. E eu, porque sou contundente, sim, sou espontâneo, mas não me parece que alguém diga que ele está a mentir, que ele não sabe o que diz. Gago não sou. Okay. Portanto, quem não gagueja porque sabe o que diz. E isto marcou-me bastante, porque no dia 6 de janeiro de 2014, eu fui notificado pelo Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, no edifício do Ministério do Interior. Sim. E chegado lá, encontrei um verdadeiro Estado-Maior. Portanto, o diretor nacional da PIC, o comandante da cidade de Maputo nessa altura, o diretor da informação, o diretor nacional da ordem nessa altura. Sim. E à cabeça estava o vice-comandante-geral. Ok. Este que hoje é ministro do Interior. Espero bem que ele não volte a tentar fazer qualquer coisa daquelas que disse, porque eu, nessa altura, reportei à Liga dos Direitos Humanos, a Liga, por sua vez, reportou à Amnistia Internacional, à Liga dos Direitos Humanos Internacionais, porque foi uma ameaça de morte. Ok. Que o vice-comandante-geral me fez, e na presença destes indivíduos, nestes termos, e eu até quero aqui retratar, nós te chamamos aqui para informar que vamos te expulsar e ainda vamos te incluir no potencial delitivo. Percebeu? Isto a terminar uma série de situações que ele levantou, que estão no relatório que eu fiz para a Liga dos Direitos Humanos. O que é isso? Andar a perguntar coisas, o que é isso de queima de fichas, de ficheiros, para referir-se aos arquivos. O que é potencial delitivo? O potencial delitivo é o conjunto exatamente dos suspeitos, né, de cometerem crimes e daqueles que têm cadastro. E como nós temos estado a ver, qual é o tratamento que tem sido dado aos cadastrados? É exatamente a limpeza deles, a execução deles. Ora, esta ameaça para mim foi uma ameaça de morte. Vamos te expulsar, deixas de ser imediatamente o quê? Eu sou adjunto de comissário, portanto, na reserva. Né? E se você me expulsa, deixo de ser isso, sou um cidadão. Sou um cidadão normalíssimo, inclusivamente. E incluir-me no cardápio ou no índice, não é, dos cadastrados, é incluir-me naqueles que devem ser alvos desse grupo que, por acaso, acabava de dizer, escorregou. Aquilo foi uma escorregadeira do porta-voz, chefe, mas elucidou-me, iluminou não só a mim, de certeza, que muitos moçambicanos que tinham dúvidas ouviram em primeira mão do porta-voz-chefe a dizer que nós temos homens especializados para fazer aquilo. O que é que tinha acontecido? Tinha acontecido uma execução sumária na Costa do Sol. E era disso que eu tinha comentado e que, pronto, as autoridades, as altas patentes da polícia de Moçambique não gostaram, e lideradas na pessoa do próprio vice-comandante na altura. E eu, como sou cidadão, sou pai, sou marido, agora até já sou avô de 2 netos, não podia estar nunca, não é, distraído em relação a esta ameaça, que não foi uma ameaça velada, era uma ameaça a sério. Então, eu lembro até que dizia que, olha, quer protagonismo, comenta coisas do Estado, até comenta da presidência, né? Um comentador tem de ser imparcial e isento, não pode andar a dizer o que tu andas a dizer. Até parece da Renamo ou do MDM. E eu, quando vejo depois, no conflito que se abriu, né, vejo o tratamento que foi dado à Renamo e mais tarde ao MDM, e eu percebi tudo aquilo que me tinha sido dito antes do conflito. Portanto, na altura já fazia parte do MDM? Não. Não fazia.
Tá bem. Então imagina agora o que faço. Então, eu quero dizer o seguinte, não se pode escrever na Constituição uma coisa e fazer-se outra. O direito à vida, a liberdade, a democracia de que se fala, implica necessariamente essa liberdade de expressão, o direito à informação. O que nós estamos a fazer aqui não é mais que um exercício da democracia, da liberdade. E nós em Moçambique, e sobretudo pela STV, e na altura até era através do programa Os Pontos de Vista, sim, nós estávamos num ranking do ouro, ao nível da África. Agora parece que baixamos aí uns tantos furos abaixo. Então, a sua pergunta concretamente, quando um cidadão é preso, logicamente ao chegar na polícia judiciária, sim, vai, portanto, para aquilo que se chama identificação. Como é que é feito esse processo? A identificação é exatamente tirar as impressões digitais para os boletins, okay, datiloscópicos, todos os dedos, e registra-se as informações que se tem, que é para permitir que o arquivo, que é um departamento, né, auxiliar à investigação, à instrução preparatória, permitir que o departamento do laboratório vá ver se ele tem ou não tem, portanto, um cadastro. Sim. E depois vai preencher uma informação que há de ir, tanto no processo, para o agente que vai instruir o processo saber com quem está a lidar. Eventualmente pode estar até nada consta, limpo, portanto, mas se houver uma segunda vez, já de constar essa. Eu sei que nesta altura as coisas não andam muito bem, porque um dos boletins até ia para o arquivo de identificação, que é de identificação civil, e por sua vez, quando uma sentença ocorresse, também tinha uma cópia para o arquivo. O que acontece hoje, muitas vezes, mesmo para efeitos de serviço, alguém pediu emprego e tal, passou tudo bem, sim, e o patronato está interessado em saber se ele tem algum cadastro. Então, pedem, aliás, até ele, dos documentos que tem que juntar o registro criminal. Okay. Nós sabemos que, hoje em dia, que nós sabemos, ele teve um problema, ele teve um crime, preso, condenado e tudo mais, é capaz de vir na da Costa. Ok. Então, mas, para este caso concreto, não é muito por aí. Isso é na última dificuldade. Ok. Para o reconhecimento, né, há uma série de detalhes que se procuram a partir daqui. Por vezes não é preciso ir até às impressões digitais. Exemplo, os sinais particulares. Tinha uma tatuagem, sim, tinha um dedo cortado, era um 19 ou 19,5, como se diz na gíria, né? Ou era do pé, ou era da mão, tinha unhas não sei como, tinha um dente de ouro, tinha um dente de prata, ele não tinha dente do meio, ele tinha dentes separados, aquilo que nós chamamos calha, não é? Ele tinha uma orelha ligeiramente cortada, não é? Sofreu um acidente, ou porque uma vez aí na discussão uma mulher lhe mordeu, ficou com um pedaço e não foi a tempo de se cozer, né? Suturar-se aquele pedaço para voltar mais ou menos ao normal. Quer dizer, são elementos chamados sinais particulares de identificação. Esses sinais tanto servem para procurar saber quem é na morte, como serve para também identificá-lo em vida, quando já é procurado. E a pergunta que lhe coloco é essa: como é que olha para as declarações do ministro? Estamos estamos a falar de indivíduos cadastrados, indivíduos que já estiveram detidos, já viram a sua prisão legalizada e tudo mais. Como é que a polícia não consegue oficialmente rebuscar estes elementos e reconhecer estes corpos? Mas quem disse que não consegue? E eu ainda queria dar mais um detalhe. Venha daí, pode dar. Estas pessoas não foram encontradas nuas.
foram encontradas com roupas. E eles, quando entram na morgue, portanto, sob tutela da medicina legal, sim, vêm até são chamados os familiares jovens que entraram aí, corpos nessas circunstâncias, e vão lá. E vão fazer o reconhecimento. Está a ver esta gravata? Vão dizer antes, olha, trazer uma gravata azul, com riscas, antes de ir lá. E o homem que tem que fazer o laudo desse auto, né, desse exame, desculpa, ele vai ter que relatar estes factos todos, até que se chegue à conclusão. Uma outra situação, que essa é uma situação psicológica, não é? E até social. E eu não acredito, não é, que um filho vá à procura do seu pai e porque não apanha o próprio pai, acaba pegando um corpo qualquer para ir fazer o enterro de família, sem que seja o seu próprio pai. E para isso vai dar uma série de características. Tinha uma cicatriz aqui, está aqui. Eu tenho essa cicatriz. Um dia qualquer há uma situação desse já vão procurar esses sinais particulares todos. Ora, nós vimos ali, primeiro aquele cidadão da população que participou na exumação, o que é que disse? Tudo bem. Saímos daí, nós vimos um dos familiares, falou de costas, um baixinho, sim, com uma pronúncia nampula, né? Uma senhora também com uma pronúncia nampula, creio que é a viúva. Quer dizer, foram ali, reconheceram os corpos dos seus entes, né? Foram liberados pela medicina legal para irem fazer... Diga-se de passagem que as gravações foram em equipas separadas. Enquanto tínhamos uma equipa na Moamba, uma outra equipa estava a fazer um trabalho no hospital, na morgue do hospital. Sim. Houve coincidência não, mas quando se está a trilhar pela verdade, tem que haver coincidência, não pode haver, portanto, discrepâncias, contradições, etc, etc. Portanto, perante este circunstancialismo, este conjunto de dados de evidência, quero dizer, as declarações do ministro, primeiro, são infelizes, são gratuitas. E ele mesmo não tem certeza do que disse. Ou se tem a certeza de que faltou, mas completamente a verdade. Ora, este não é o mais grave. O mais grave é exatamente a animosidade que está na base dessas declarações. A motivação, por quê? É que uma autoridade, né, da sua proeminência faz declarações daquelas que toda a gente até já circula aí, uma certidão do óbito do José Licotinho. Vai dizer que é suspeita aquela feita pelo registro, os documentos, né, do registro e notariado são documentos autênticos, não são autenticados. Deles pode se autenticar, aqueles são autênticos e fazem fé em juízo. Com aquela certidão de óbito pode abrir a herança, portanto a abertura do processo de sucessão, né? Com aquela certidão de óbito. Com aquela certidão de óbito pode-se provar perante o banco que este titular desta conta já não existe, e com a certidão de casamento a viúva pode provar que é a esposa de cujos. O banco, não acredito que pegue naquele documento o próprio, não o fotocópio, porque se for fotocópia tem que ser autenticado, e suspeite. E se suspeitar é só uma questão de mandar um oficial lá do banco, ou sei lá como é que se chama, para ir certificar ou oficiar mesmo aquela instância do registro, e a instância do registro
vai responder ao ofício que consta dos livros X e Y que este indivíduo perdeu a vida, eventualmente até nas circunstâncias, se calhar. Mas, quer dizer, eu não vejo um documento que faça fé em juízo. Uma autoridade política, porque existe uma animosidade, existe como é que eu vou dizer, uma conveniência, não é? Simplesmente quero pôr em questão, é um documento oficial do Estado. Nós estaremos perante uma situação em que o ministro deixou-se guiar pelos procedimentos oficiais dentro da polícia, enquanto aguarda pela recepção do relatório final desta. Não, sabes, eu já disse isto N vezes. Aqui há um problema, né, de quais são os requisitos, os limites, não é, do secretismo de justiça. O que nós fazemos, se calhar até por preguiça mental, preferimos reconduzir tudo ao segredo de justiça, ao secretismo da instrução preparatória, do artigo 70 do Código de Processo Penal. A instrução preparatória é secreta até passar, portanto, para a fase da instrução contraditória. Mas nem tudo que está dentro do processo faz parte do segredo de justiça. Imaginemos que tem um documento lá, né, que foi encontrado na sua pasta do banco e eventualmente juntou-se ao processo. Eu peço, no mínimo, que me façam fotocópia reconhecida e me deem para eu ir fazer fé a qualquer coisa que eu quero tratar no banco. Ainda não passou o processo de instrução contraditória, não vai dizer que é segredo de justiça, porque aquele documento é um documento que, inclusivamente, nós da família temos domínio dele. Onde é que está o segredo desse documento que nós já conhecemos? O bilhete de identidade, imaginemos que se anexou ao processo, e eu peço a fotocópia desse bilhete, ou peço o próprio bilhete, e peço que juntem apenas a fotocópia para fazer fé dos dados que vêm do bilhete, se é que isso é tão necessário. Vai dizer que é segredo de justiça, não pode entregar, fazer termo de entrega do bilhete de identidade? Nem tudo é segredo de justiça. As declarações que estão lá dentro, aí já é outra coisa. Algumas coisas que estão-se a descobrir ao longo da própria investigação, sobretudo aquilo que faz parte do corpo de delito indireto, né? Aquilo que faz parte da prova que está-se a procurar produzir, os indícios, a prova, etc. Isso cai, sim senhora, no cômputo do artigo 70 do Código do Processo Penal, que é o processo, não é secreto durante a instrução preparatória. Cabe. Mas, quando vai para a instrução contraditória, veja só que o processo fica aberto aos advogados. E até dá-se a confiança. O que dá-se a confiança ao processo? É levar o processo para casa. Eu, quando voltei do Montepuez e peguei o processo de Carlos Cardoso, havia muitos problemas com a advogada da parte da assistência, como se não bastasse, a doutora Lucinda Cruz. Tanto que até escreveu para o jornal, não é? E aproveitava ali, não é? Rematar tudo aquilo que ela achava que não estava sendo bem feito, que não devia ser feito e tudo mais. E eu peguei na doutora Lucinda Cruz. Por quê? Porque ela é advogada da parte assistente, portanto a parte ofendida, vítima, sim. Familiares do finado são os assistentes e ela é advogada da parte dos assistentes. Pus-lhe ali na mesa, está aí o processo, tira tudo o que quiser. Mas estava sendo recusado um direito a pretexto de segredo de justiça. Mas aqui veja, agora, naquela fase da instrução preparatória, logicamente que a parte arguída, a parte dos réus, né, se viesse pedir o processo, logicamente que não dava.
António Frangulos, uma das questões pertinentes deste processo todo é que, sob o ponto de vista de investigação, fica-se com a impressão de que o foco se está a perder. Há mais momentos de pausa nesta história do que momentos de avanço. Momentos de avanço falo dos verdadeiros mandantes e executores do procurador Marcelino Vilanculos. Ora, vejamos, tivemos o caso da fuga parece que é Abdul. Na cadeia, sim. Tivemos o caso do suposto assassinato destes senhores. Há aqui um gap, há aqui uma grande separação, há aqui um vale entre estes executores e os verdadeiros mandantes. O que é que resta, na verdade, para que este processo flua e se descubra, na verdade, quem são os mandantes? O que vai acontecer? As malhas estão cada vez mais a ficar espalhadas. O que vai acontecer, e veja só que nas análises que a gente vem a fazer, né, nós estamos habituados a que estas execuções, os executados são deixados ao léu. Nós vimos ainda há pouco tempo em frente do Majedes, foi regar e ir embora. O Ramiro, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, que até porque tenho informações muito concretas, que era, sim senhora, colaborador da polícia, usava armas, AKPM 2, 3, com autorização até das altas patentes. Então, regou-se ali no meio da circular e deixou-se. E isso é recorrente. Nós podemos voltar mais para trás. O Sestac não se resgatou. O Machava não se resgatou, limpou, deixou-se. O Carlos Cardoso limpou-se, deixou-se. O Maracuene limpou-se, deixou-se lá, limpando. O Macuane, coisa, penso que balearam, né? Balearam as pernas, deixaram ali, né? O Massango, olha, deram-lhe lá, sei lá, com mocas nas pernas, também deixaram. Ora, a pergunta que não cala aqui, agora, este modus operandi, o que é que pode justificar? O que é que pode? Isto é que incomoda os nossos comentários. Isto incomoda. Porque, na verdade, se for a ver, aqui leva-se os indivíduos, não se mata ali no local, e se é verdade, nós não temos acesso, mas se é verdade que até aparentam ter sido torturados, significa que queriam tirar ainda mais alguma informação. Sabe-se lá se conseguiram ou não conseguiram. Mas, se for a olhar para aquela cova foi feita, até parece que foram pegar um funcionário do Conselho Municipal, cangalheiro dali do Conselho Municipal, de Maracuene ou de Lhanguene. É uma cova que foi feita com contapés e medidas. Até a medida deles, porque até se fosse imagina que fosse um indivíduo gordo, podia, se calhar, não, mas aquele estava feito à medida, porque até sabiam quem vinha para ali. E eu acredito até que aquela cova foi feita antes daquele dia 24, não foi? Pode ter sido feita antes do dia 24. Eu não sei a quantas é que vão as investigações. Ora, depois de se enterrar, dissimulou-se com o capim. Foi o que eu percebi das declarações do Ricardo aqui no Linha Aberta. Para quê? Para dar a ideia sebastiana. Dom Sebastião, que desapareceu naquela guerra, foi uma guerra, creio eu, Batalha de Ceuta, já não me lembro muito bem, e não se apanhou o corpo. E dizem que os portugueses, até hoje, quando vem um nevoeiro, né, dizem, vem aí o Dom Sebastião. Ora, neste caso, subjúdice, no elenco das respostas desta pergunta que não cala, uma das respostas é que, havendo ligação, sobretudo neste caso, dos raptos também, né? Dos raptos, é continuar a dizer, olha, se houver mais um rapto ali, dizer que é o Coutinho. E dizer que o chefe é o Nini. E eu, como disse, olha,
A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Nós não estamos num processo penal estruturado de modo inquisitório, puro até, em que a prova é taxativa, em que a prova a confissão é a rainha de todas das provas, Regina probando. Então, quando assim o é, pode-se arrancar o dente, pode-se arrancar as unhas, só se para quando ele diz que sim, conhece. E nós vimos isto com Coutinho. O Coutinho, apresentado aqui na televisão, na STV, tinha sido torturado pela polícia para lhe arrancar confissão. E que essa confissão não faz prova. E quando chega perante o juiz de instrução criminal, diz isso, olha, e legaliza. E mais, há aqui um outro problema desta de investigação dos raptos. Creio que há um poder paralelo de investigação na FIR. A maior parte dos crimes de rapto, se não forem todos mesmo, até existe uma brigada, parece, anti-rapto, que se investiga na FIR, tem celas lá na FIR, eu não sei se tem procurador. Se não torturarem para arrancar e mandar para a polícia de investigação criminal, quando já tiverem prova arrancada nos termos, né, inquisitórios. Ora, ninguém me pode responder a pergunta sobre a legalidade dessa brigada. E o que nós vimos, pelo menos na maior parte dos grupos de raptos que foram julgados e condenados, aparecem agentes da FIR como operativos. Então o que é que está a acontecer? Há aqui qualquer coisa que o primeiro magistrado deste país tem que tomar uma decisão. Isto já mexe com o Estado, eu já disse. E se mexe com o Estado, a Procuradoria pode pedir, sim senhor, uma colaboração com o Serviço de Informação e Segurança do Estado, porque já mexe com o Estado. Não há de ser o CISI que não tem competências instrutórias, mas vai ser uma requisição. O procurador tem nas competências da Procuradoria Geral, tem essa competência de requisição, qualquer funcionário, e requisitar determinadas pessoas para poderem colaborar na busca da informação, na investigação. Não há qualquer infração em relação a isso, do estilo exclusivo do Ministério Público, a instrução preparatória. Não, é o Ministério Público, sob direção do Ministério Público. Requisitou-se, como pode requisitar um expert em contabilidade, um bancário que percebe de uma série de transações financeiras, etc, etc, para vir, digamos que, auxiliar, assessorar a investigação, por requisição. Não há nenhuma infração. Continua a ser o Ministério Público a instruir aquele processo. E numa outra altura, mas não a médio, mas até a curto prazo, se haver vontade política, já é a altura de se criar uma alta autoridade neste país contra o crime organizado, contra os raptos, se for o caso, se não ficar aqui nesta mesma alta autoridade. Por quê? Porque nós estamos a caminhar a passos largos para uma situação quase idêntica do Brasil. Isto vai ser um destino violento. É que a gente, quando fala, já começou. Mas quando começa a acontecer, ninguém há de vir dizer que, olha, aquele disse, nós não quisemos ouvir. É que nunca se viu tanto crime violento de ceifar vidas como está a acontecer agora. Tanto do lado político como do lado comum. Acha que este caso, o caso Coutinho, tem ainda muito pano para manga ou está por encerrado? Não, mas o objetivo, quer-me parecer que o objetivo era exatamente este, de criar aqui uma interrupção, um vazio. Sim. Você está a andar por uma estrada e chega aqui, apanha aqui, a ponte partiu-se, ou simplesmente, exatamente.
E isto permite, não é, especulações. É o que eu disse. Permite especulações. Eu estou completamente... como é que vou dizer? Às vezes fogem os termos próprios em relação a esta questão do patrão dos raptos. Porque, efetivamente, eu ainda não o vi. Está cético? Com provas materiais. Eu fico cético, exatamente. Ok. Estou cético em relação a isto. E eu acredito que o Nini, por exemplo, que nesta altura é a pessoa a quem tudo se remete. Tudo que é rapto deste país, o Nini é que é o patrão. Mas eu me pergunto, nós controlamos as chamadas telefónicas, as mensagens e tudo. Hein? Sim, mas a partir de Londres... Não, mas... Mas os que estão aqui, que telefones é que usam? Que ele está a controlar. Via telefone, via internet, de certeza. Então, e os que usam os telefones daqui, por que não, até agora não trouxeram? Porque eu já vi, estão a circular aí algumas conversas, né? Eu não sei que autenticidade, que credibilidade tem aquelas afirmações ou aquelas notícias que estão passadas ali, que foi interceptada a mensagem, conversas telefônicas. Ah, sim, senhor. Afinal, faz sim. Então, por que não trazem também? Por quê? Porque o que me parece até agora é cingir-se da prova declarativa. Cingir-se à prova declarativa. E a prova declarativa não é muito forte. E, sobretudo, quando essa declaração vem de pessoas interessadas. Portanto, veio do pai, veio da mãe, ou veio dos próprios arguidos. É que diz que o meu patrão é o Gersilde. E ele foi torturado para dizer que é Gersilde, não se sabe. Mas que apresente mais alguma prova. Ah, e mais... em contrapartida, o tal Nini, desde aquele tempo, que até esteve em rota de colisão com outro comandante-geral, ele trouxe nas redes sociais, nos jornais, provas de que ele era colaborador. Eventualmente até foi, como é que diz, recrutado, quando ele estava na cadeia. E ele até diz, porque começaram a pôr... portanto, ali, ligar com o crime de raptos. Ele interessou-se mais com dinheiro próprio, começou a comprar informações e tudo para poder lavar-se que ele não tem nada a ver com aquilo. Ele sempre diz, eu com aquilo não tenho. Eu tenho a minha atividade, podem me dizer tudo o que quiserem nessa minha atividade. Jutice, né? Jutice e tal, tudo bem. Porque mesmo nesse caso do Carlos Cardoso, ele entra a partir daí, da jutice. Mas isto de rapto, eu tenho estado a comprar informações para mostrar que eu não sou patrão. Até no exílio, ele tem, portanto, deu informações a partir do exílio. Porque ele continua a falar-se com o país. E ele tem documentos que entraram na PIC a dar informações sobre este Coutinho, sobre a Edith, né? Sobretudo, até a informar que, olha, teve conhecimento que vão assaltar, aliás, vão raptar o dono dos armazéns, já nem me lembro qual é o nome. E, olha, os que raptaram o pai da Orvesaria Imperial foi A, B, C. E os indivíduos que tentaram raptar o dono da Taiga Center são A, B e C e que estão de novo de volta, têm que estar alertos. Os números de telefones são esses, os números da conta da Edith são esses, vejam lá, parece estar ligado. Quer dizer, e isto tem recebimento da PIC, com datas, com assinaturas e tudo. Ora, e ele posta por aí. Até porque ele tem esta característica que até está a irritar muita gente. Ele consegue ter informação especial.
do tribunal. Tanto é que há pouco tempo, quando foi da revogação, ele pôs, portanto, um prêmio de 1 milhão para que ele trouxesse o mandado. Sim. E não vi até agora quem foi a correr com o mandado para ganhar esse 1 milhão. Eu nem precisava em dólares, bastava em meticais, estava muito bem. Então, esta situação que eu estava a dizer permite, para além de outras hipóteses, mas eu não estou na investigação, permite também perpetuar, né, esta atribuição para se passar toda hora a dizer que, olha, só pode ser o Coutinho e o Muxanga que fugiram, andam por aí, a monte, eles é que continuam a praticar ou a dirigir, né, os raptos sob super direção de Nini, que está no estrangeiro. Telecomandados. Eles são, sim, telecomandados. Ora, isto aqui começa a parecer-me um disco furado. E eu digo mais, para mim, o Nini é uma pedra no sapato no sistema da justiça. Nós vemos meia volta o Nini a atacar o sistema da justiça, mas a dizer coisas. Até agora ninguém se levantou a dizer que não é verdade. Ele a dizer coisas, verdades até que andavam aí no subterrâneo. Então isto não deixa de irritar o sistema de justiça. Mas ok, por aqui assim, eu penso que o processo quase que ficou sem pernas para andar. Porque os sujeitos, o arguido é um sujeito do processo. Não há julgamento, não há processo sem esta parte arguida. O autor, né, a parte prejudicada, o juiz, o Ministério Público. Os advogados sempre ficam do lado. Uns são advogados da parte ofendida, outros são advogados da parte arguida. Então, estes sujeitos processuais, a falta de um deles, imagina que o processo só tem um réu e esse réu morre, acabou o processo. Há uma extinção da responsabilidade criminal. O processo criminal não é comunicível, que aqueles que ficam podem arcar, ou aceitam a herança e tudo mais. Não. Na responsabilidade criminal, a responsabilidade criminal é intransmissível. Então, se tínhamos o Abdul, já fugiu, e não sei se não teve o mesmo destino. O Alfredo já se foi. O José Coutinho já se foi. Eventualmente, eles estão ligados à morte do procurador Vilanculos. Tanto este processo, como a prova de que Nini é o patrão dos raptos, está prejudicada a investigação. Mas este prejuízo é um prejuízo, não é? É planeado. Faz parte daquilo que nós todos os dias dizemos, que no crime organizado, não é? Tem uma musculatura para poder frustrar, não é, as intenções do Estado em aplicar o seu direito de punir, o ius puniendi, não é, aos que tiverem cometido os crimes. E eles fazem de tudo para que o Estado não atinja esse desiderato. Esse objetivo que é exatamente o objetivo do processo. Nós estaremos perante uma situação aplicar a justiça ao caso mudar concreto. O modelo de investigação deste caso. Nota-se muito, porque o caso é mediático, nota-se muito que as peças são reveladas. Notamos vários elementos durante a investigação deste processo. Ao se julgar este caso, ao se investigar este caso, de forma mais secreta possível, a verdade não vem à tona? Nem por isso. E eu diria, viria, mas estou a falar que há sujeitos que já não existem. Ok. Eu não tenho dúvidas, se o ministro ainda tem dúvida, e a polícia toda, a instituição, e eu não tenho dúvida que o Coutinho morreu. Eu não tenho dúvida que o Muxanga morreu.
O Alfredo Mochangue morreu. Ora, se são sujeitos deste processo e sujeitos, digamos que, essenciais, importantíssimas, peças importantíssimas para a descoberta da verdade. A produção da morte de um procurador, digo, o aparato todo, a organização toda, não teria apenas duas peças como estas que acabaram de ser silenciadas. Há vários outros elementos que podem ser rebuscados, no sentido de dar avanço. Se existirem esses vários elementos, né, eu penso que se busque, mas também tem que se mudar, não é? Exatamente o modelo de investigação. Né, de investigação, sobretudo no que concerne quem é que deve fazer essa investigação, que tipo de condições devem ser criadas e medidas de segurança dessas pessoas, etc, etc. Porque há de andar aqui muita coisa suja neste processo, neste crime de eliminação do Marcelino. A Procuradoria, qual deve ser o papel da Procuradoria a esta altura? É o papel dela, em princípio. E se ela não, é aquilo que eu disse, se ela tiver algumas dificuldades, tem de pedir socorro, como eu disse. Mas, pela Constituição, o Ministério Público é que tem, portanto, a exclusividade, não é, da instrução preparatória para trazer elementos, né, para o processo, para poder lavrar essa acusação. E depois é que entra o tribunal. O tribunal é um poder estático, está à espera. O seu poder de cognição está muito limitado desde 1945. Fica à espera da acusação e começa a atividade do... É por isso que existe o juiz da instrução criminal, que é para poder, não é, decidir sobre determinadas situações quase jurisdicionais. E é um poder judicial, porque qualquer contrariedade pode-se fazer o recurso a uma decisão de um juiz de instrução criminal. Legaliza as prisões, solta, aplica liberdade provisória, portanto, mediante caução, mediante termo de identidade, por aí fora. Portanto, é uma série de coisas, dá despacho, portanto, ordens de captura, não é? Faz o primeiro interrogatório, tudo mais. Então, é um verdadeiro juiz, é um verdadeiro tribunal que tem todos aqueles requisitos, né, da independência e sua consciência, o cumprimento da lei, portanto, obediência à lei e à sua própria consciência. Tem tudo aquilo. Por isso, o poder do juiz da instrução criminal é igual ao juiz da causa, ao poder do juiz da causa. Mas estava eu a dizer que o Ministério Público, não digo atestado, não é, de capacidade ou de competência, nós não somos nem super-homens, nem somos omnipotentes. Se faltar qualquer coisa, eu ainda tive alguma experiência quando estava na PIC. O ministro Manhães trouxe polícia da África do Sul, né, Scorpion, para vir ajudar a investigação. É claro que tinha aí algumas interrogações pela forma como teria a coisa, né? Porque se tivesse sido por uma requisição, neste caso sendo outro país, não é possível, só pode ser um pedido de colaboração, e quando chegasse aqui também delinear, não é, e delimitar até onde é que ia, não é, onde é que vai a competência desta força que foi solicitada no âmbito da cooperação das polícias ao nível regional. Porque naquele caso havia muita coisa que não estava bem legalmente, mas pronto, foi uma experiência. Eu penso que se o Ministério Público tem também algumas dificuldades, pode, sim, senhor, se estiver, digamos, não digo interessado, se existirem condições, eu até devo dizer, condições políticas de se investigar isto. António Frangulos, uma última questão. Na minha missão como jornalista, já cobri vários baleamentos e muitas vezes no terreno assistimos
situações de perícia no local, para onde é que vão aqueles relatórios, Frangoles? Nunca temos um desfecho. Nós nunca temos. Para onde é que vão aqueles elementos que são recolhidos no terreno? Aquilo é recolhido e é conduzido no devido sítio e inclusivamente há exame e há relatórios daqueles exames. Nós nunca temos conhecimento, mas no meio disso tudo há muita coisa. Eu vou dar um exemplo. Naquele tempo, eu acho que agora já não é, o negócio de pedras semi-preciosas, né, era crime. Mas havia uma diligência que devia ser feita. Era, portanto, submeter, né, espécimes de pedras, daquelas pedras preciosas, né, e a coisa chamava-se, pertence ao Ministério dos Recursos Minerais, né? Sim. Eu creio que na altura chamava-se magma ou uma coisa qualquer. E, entretanto, para fazer o exame e declarar se são de facto pedras semi-preciosas ou então são refugos que não têm valor comercial nenhum. O que acontece? Acontece que, havendo uma influência, um tráfico de influências, com corrupção a começar também naquela altura, entrava-se com o homem que ia fazer análise, o exame, aquilo ali, é análise mesmo, laboratorial, e ele simplesmente negava, ali por escrito, né, que não eram pedras. Era suficiente para aquele indivíduo sair fora. E depois haviam de se ver lá como é que resolvem isso. E em alguns casos, os recursos minerais ou coisa parecida, solicitavam. Né? Ali é onde havia, às vezes, a pergunta. Se eram refugos, por que solicitaram? Porque, afinal de contas, tem um valor comercial. Mas o que conta é o resultado daquele exame que diz que não tem nenhum valor comercial, são refugos, ponto final. E por aí não há crime de tráfico de pedras semi-preciosas, porque aquelas pedras são pedras, ponto final. Então, imaginemos que recolha-se invólucros, né? E andam muitos invólucros aí, de certeza. Sim. Pegam noutros invólucros e mandam, não aqueles que foram para lá. E você vai examinar aqueles invólucros e examina os invólucros que foram apanhados lá. Não há de haver nenhuma evidência, nenhuma coincidência. Sim, coloco-lhe esta questão porque das várias vezes isso o cidadão comum com uma facilidade se esquece. Dá-se um crime numa determinada semana, a polícia diz que está a investigar e a questão é para onde é que vai, que procedimentos é que são dados aqueles elementos que são recolhidos no terreno, António Frangoles? Deviam ir para o laboratório. Eu não estou a dizer que vão, que eu não estou lá. Nunca soubemos situações de, ok, o crime X teve o desfecho X, a arma que foi usada foi X, os atiradores foram fulano de X, por causa disto. Nenhum destes casos conheceu. Bom, lá está o grande problema, né? Em princípio, isso decorre no terreno. Sim. Isto decorre no âmbito da instrução preparatória. Sim. E a instrução preparatória é governada pelo artigo 70, né, do Código do Processo Penal. A instrução preparatória é secreta até o processo ser acusado, passar para a instrução contraditória. Então, ao nível da polícia, não há como. Tem a polícia, portanto, uma defesa de não mostrar nenhum elemento, né, de consequência daquilo que se recolheu, impressões digitais, outros elementos traçológicos, marcas de pneus, marcas de sapatos, a arma, os invólucros que foram encontrados, tudo, impressões digitais na arma, tudo mais alguma coisa. Isto é feito na instrução preparatória e tem este princípio de secretismo da instrução preparatória. Ainda que esteja arquivado. Ainda que esteja arquivado. E o arquivamento pode ser
a produção de melhor prova, como por extinção da responsabilidade, extinção de coisa do próprio crime, né? Agora, seria um mecanismo de prestação de contas que não existe. Eu não estou a ver. Houve uma altura, eu até me lembro que o comandante-geral ia para a Assembleia, né, com o ministro e tal, e havia perguntas que depois o comandante-geral ia à frente para responder, mas como não está constitucionalizado aquilo, não é prática nenhuma. Portanto, este é um caso complexo de lei que tem que ser reformulada, e há muito mais problemas que não sejam só esses. É preciso ver que o nosso Código de Processo Penal é de 1929, aprovamos há pouco tempo o Código Penal, mas não aprovamos o respectivo Código de Processo Penal, que é o instrumento que põe em prática o direito substantivo, que é o direito penal. E eu penso que vai sair agora, né? Talvez resolva essa, porque há muita coisa que nem temos tempo para falar disso. Os prazos de prisão preventiva, o próprio poder, não é, de prisão fora de flagrante delito, com direito a legalizar num prazo X, que foi retirado ao Ministério Público. Quer dizer, se o polícia, não é, tem informação de que no sítio X está um indivíduo que é procurado pela polícia, tem que procurar juiz até amanhecer, aquele indivíduo já foi embora. Mas isto pareceu-me mais ou menos um degladiar de dois gigantes, né? Porque o Ministério Público também pediu a inconstitucionalização do foro especial. Portanto, o juiz, não é, tratando-se de processo dos magistrados, podia ser do Ministério Público, podia ser o deputado, podia ser o próprio juiz, devia ser ouvido por um juiz, né, do Supremo, se não me engano. O Ministério Público entendeu que não. A Constituição, creio que era o artigo 236, acho que até continua, porque é desta Constituição de 2004, entendeu que não, esse poder tem que vir para o Ministério Público, porque nós, pela Constituição, é que temos, portanto, o exclusivo, né, da recolha de elementos para formular a acusação. Somos os detentores, portanto, exclusivos da instrução preparatória. Então, foi assim. Matou-se esse foro especial, esse poder dos tribunais em instruírem determinados processos especiais, e, por sua vez, vimos o Ministério Público a ser reduzido nos seus poderes para poder, digamos que, investigar, porque a prisão do indivíduo que já tem um processo e que há todos aqueles elementos fora do flagrante delito é uma necessidade processual. É como as buscas, é uma necessidade processual. Em condições normais, não é? Vai-se, portanto, até as buscas é um bocado diferente, porque tem que se fazer de dia, né? Mas nem sempre tem-se o juiz, o Ministério Público. As buscas podem ser feitas, sim senhora, pela polícia, não é? Com o mandado, existe uma ordem do juiz, e isso normalmente é um despacho que tem tempo a ser dado. Mas o de prisão, olha, chegou-me uma informação, eu estou aqui na discoteca X, estou a ver o fulano de tal. É procurado. É o Abdul, por exemplo. Então, como é que é? Se formos àquele acórdão, o Ministério Público, a polícia, aliás, tanto tirou-se ao Ministério Público como a polícia, não pode ir prender. Fora do flagrante delito. O indivíduo que matou fulano de tal está na discoteca X nesta altura. A Polícia de Investigação Criminal não pode ir prender. Nem o Ministério Público pode emitir uma ordem de captura. Então, eu penso que o Código do Processo Penal vai ter que tratar isso para poder operacionalizar a instrução preparatória e tudo mais. Mas esses casos que já estão começados quer dizer, o destino vai ser o mesmo. É um destino óbvio, neste caso concreto. António Frangulos, muito obrigado por esta conversa, aliás longa, mas deu para colher muita experiência, larga experiência, não só como criminalista, mas também sua experiência como investigador, analista, aqui nosso residente, sexta-feira. Seguramente que na próxima sexta voltaremos com mais assuntos.
Muito obrigado. Vamos a esta altura observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr a informação. Até já.